Graça e paz, irmãos. Nós, mais uma vez, estamos aqui para falarmos sobre a doutrina da batalha espiritual. Hoje nós iremos ver as implicações da vitória do Senhor Jesus Cristo para o entendimento correto da batalha espiritual. Grande parte do que a gente tem visto, temos nos oposto no movimento de batalha espiritual, tem a ver com o fato do movimento de batalha espiritual implicar numa distorção, numa minimização da vitória de Cristo e de suas implicações para esse lado da doutrina. Quando a gente vê a doutrina da batalha ou do movimento de batalha espiritual, muitas vezes a gente não percebe o quão perigoso e terrível é esse ensinamento. A não ser quando nós pensamos sobre as suas implicações, que fazem com que a vitória de Cristo seja minimizada e muitas vezes até mesmo enfraquecida. E hoje a gente vai ver um pouco sobre isso, mais uma vez, dando continuidade lá ao capítulo do livro do reverendo Augusto Nicodemos, o que você precisa saber sobre batalha espiritual. E o primeiro ponto, melhor, o capítulo fala sobre a vitória de Cristo e suas implicações. A gente vai ver aí como a Bíblia descreve a vitória de Cristo. A Bíblia descreve a vitória de Cristo sob diversas perspectivas. Ou seja, ele fala da vitória de Cristo sobre vários ângulos. E a gente vai ver alguns desses ângulos hoje. O primeiro deles a Bíblia fala da vitória de Cristo como o esmagamento da serpente. Lembre-se lá de Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Hoje a gente vai ler bastante textos. E a gente vai ver que em Gênesis 3,15 há o que tem sido reconhecido como proto-evangelho. Diz assim o texto lá de Gênesis capítulo número 3 e verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus falando com a serpente. Entre a tua descendência, falando com a serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. No correr da revelação bíblica, ou seja, da história da Bíblia, quando ela vai se passando, passa Gênesis, Êxodo, vai chegando até o final, vai ficando claro que esse texto é uma referência à serpente, a Satanás. Você vê isso claramente em Apocalipse, e você vê também que Cristo é aquele que esmaga a cabeça da serpente. Então, entender a vitória de Jesus Cristo é entender a vitória sob o ângulo do esmagamento da cabeça da serpente. É assim que nós devemos ver a ideia do esmagar da cabeça da serpente. É uma implicação da vitória de Cristo. Aonde? Ao morrer na cruz do Calvário. A segunda coisa que nós podemos perceber, também ainda dentro dessa perspectiva, é que a vitória de Cristo traz como implicação o despojar das potestades. Veja comigo, Colossenses no capítulo de número 2, o verso 14 e 15. Colossenses capítulo de número 2, versos de número 14 e 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que estava contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja aqui o primeiro ponto que a gente viu, fala da vitória de Jesus Cristo e sua implicação, tendo como analogia o esmagamento da cabeça da serpente. Agora a Bíblia nos fala sobre outro ângulo, não o esmagar da cabeça da serpente, mas sobre termos militar. Quando você lê a palavra de Deus, como a gente acabou de ver aqui em Colossenses, a gente vê que a Bíblia fala que as potestades, ou seja, os poderes espirituais malignos, foram despojados.
A ideia aqui é uma ideia militar. E que ideia é essa? Antigamente era comum, quando as pessoas batalhavam com outras nações, ao vencerem aquelas nações, elas despojavam, elas tomavam os bens e os pertences daquelas pessoas, e não raras vezes, muitas daquelas nações tinham os seus próprios conterrâneos levados cativos e presos. Eles tomavam bois, eles tomavam os tesouros. Então, despojar traz essa ideia de tomar aquilo que aquela outra nação tinha. É um termo militar. Você saqueia aquelas coisas. Mas outra ideia militar que consta aqui nesse texto, é a ideia de triunfando deles na cruz. Quando é que a gente vê o despojamento do reino das trevas? Quando é que a gente vê essa guerra militar acontecendo? Essa guerra militar e essa vitória se dá, o texto diz que é na cruz do Calvário. Mas o texto diz que Deus os expôs, ou seja, essas potestades malignas, Deus os expôs publicamente ao desprezo. A ideia aqui de expor publicamente é o seguinte: antigamente também, ainda dentro dessa ideia da guerra militar, as pessoas, quando ganhavam a batalha, a nação vencedora vinha muitas vezes com as pessoas daquelas nações amarradas, vinham com cavalos, vinham como se viesse atravessando um momento de uma vitória real. Então pense que, por exemplo, se a cidade daqui de Engenho do Meio batalhasse, por exemplo, com a cidade, com o bairro do Engenho do Meio batalhasse, por exemplo, com o bairro da cidade universitária, o que é que ia acontecer? Quando os guerreiros do bairro de Engenho do Meio voltassem da vitória contra o bairro da cidade universitária, quando eles voltassem, a gente que mora aqui e não somos guerreiros, nós estaríamos esperando os nossos guerreiros voltarem. E quando eles voltavam com os despojos e expondo ao ridículo aquelas pessoas que foram vencidas. Muitas amarradas, muito acorrentadas e presas, e elas eram vistas com desprezo. E a Bíblia mostra a linguagem do triunfo. Então é dentro desse termo, dentro dessa imagem, que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Fala sobre batalha espiritual como uma guerra que foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, o esmagamento da cabeça da serpente. Em segundo lugar, o triunfo sobre os despojos, sobre aquelas pessoas que foram vencidas. Então, entender a doutrina da batalha espiritual é entender que Cristo conquista uma vitória na cruz do Calvário, e não é uma vitória tão simplesmente qualquer, é uma vitória onde Cristo é triunfante. Em terceiro lugar, também ainda falando sobre as implicações da vitória do Senhor Jesus Cristo, nós vemos o exorcismo cósmico que Cristo conquistou na cruz do Calvário. O texto agora que nós iremos ler é o texto de João, capítulo de número 12, o verso 31 ao versículo de número 33. João, capítulo de número 12, o verso 31 ao 33 diz assim: Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Verso 33. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou seja, Cristo está dizendo, na minha morte, eu fui triunfante sobre Satanás, o príncipe deste mundo. Por quê? Porque o mundo pecaminoso estava sendo reinado sobre as mãos de Satanás. Mas Cristo vem agora e conquista esse reino pecaminoso, trazendo algumas pessoas para si, dizendo, e eu atrairei as pessoas para mim. Comentando esse texto, Augusto Nicodemos diz assim:
A cruz de Cristo é o ato de exorcismo mais radical e profundo que ele jamais realizou. É o grande exorcismo cósmico que desfechou o golpe mortal nas pretensões de Satanás. Outra coisa interessante, que é a palavra aqui, que ele expulsará, versículo de número 31, e o seu príncipe será expulso. A palavra expulso aí é a mesma palavra utilizada por Jesus e pelos evangelistas para falar quando Jesus amarrava os diabos. É a mesma palavra aí, expulsar, exorcizar. Mas quando você lê o Evangelho de João, em momento nenhum o Evangelho de João fala sequer de qualquer tipo de expulsão demoníaca. Mas ele usa a mesma linguagem para falar da expulsão de demônios. O expulsar aí é o mesmo que amarrar, ou colocar para fora. Por quê? Embora João não veja, não conte nenhuma história de exorcismo, de expulsão de demônios, João fala de uma expulsão que não é uma expulsão temporal, não há uma expulsão de confronto entre Jesus e uma pessoa possessa de espírito maligno. Não. João fala de uma expulsão que é cósmica. Não fala de um Satanás ou de seus demônios que está apoderada de uma pessoa. Fala de Satanás sendo expulso desse mundo. Mas como é que Satanás é expulso desse mundo, ou é amarrado desse mundo, por assim dizer? O texto diz que ele falava do significado da morte com que iria morrer. Ou seja, a sua morte é o amarrar ou o triunfar sobre o demônio, sobre Satanás, sobre o príncipe desse mundo. Então João fala aqui não é de uma expulsão pessoal, vamos dizer assim, mas de uma expulsão cósmica, quando Cristo triunfa sobre todo o mundo maligno, pela vitória que ele conquista através da sua morte. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que nós aprendemos sobre as implicações da obra do Senhor Jesus Cristo. Veja que o movimento de batalha espiritual minimiza essas coisas, né? Em quarto lugar, a Bíblia também fala sobre o triunfo de Jesus Cristo na morte, ou sobre a morte. A morte da morte na morte do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós iremos ler é o de Hebreus, capítulo de número 4, 2, verso 14 ao 15. Hebreus, capítulo de número 2, o verso de número 14 ao 15. Diz assim o texto: Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele, Jesus Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A Bíblia diz que, em algum sentido, o diabo é senhor da morte, mas Cristo, ao morrer na cruz, ele tira o senhorio do diabo sobre a morte e faz com que ele seja esse senhor. Ele desbarata o diabo e faz com que a sua vitória ao morrer seja conquistada. E aqueles que são dele não devem mais agora temer a morte, nem muito menos o pavor da morte. Esse é um sentido que muitas vezes nós perdemos de vista quando nós analisamos a palavra de Deus. Veja, a Bíblia diz que quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. Mas em algum sentido, Satanás tem o poder sobre a morte. Lembre-se que Satanás é chamado o quê? Homicida desde o princípio. E não só isso, a Bíblia relata que a serpente lá no Jardim do Éden foi aquele que tentou o casal para que o casal caísse e fosse o quê? Morto no pecado. Então, em algum sentido, Satanás é relacionado à morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida no Senhor Jesus Cristo, é a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Entendam esse ponto. A Bíblia nos garante que, apesar de nós morrermos fisicamente depois de crente,
nós não morremos eternamente devido às consequências do nosso pecado. Porque as consequências do nosso pecado foram anuladas e pagas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos garante essa realidade, que o triunfo de Cristo é o triunfo da morte eterna. E aqueles que estão em Cristo não serão penalizados por essa morte. A morte física será simplesmente um adentrar à eternidade com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo e com os seus santos. Então a gente tem que entender isso. Satanás, ele apavora muitas pessoas com medo da morte. As pessoas muitas vezes ficam escravizadas com esse medo. Mas aqueles que são de Cristo, Cristo morreu por eles para tirar esse pavor, para tirar as consequências do pecado, que é a morte eterna. Então, em quarto lugar, a Bíblia fala que a vitória de Jesus Cristo é garantida, de modo que aqueles que estão em Cristo, a morte eterna não triunfará sobre eles. Em quinto lugar, já estamos chegando ao final, o valor de amarrar o diabo. Eu disse o valor, não foi? O valente amarrado. Desculpe que eu acabei vendo aqui errado. O valente amarrado. Em quinto lugar, nós veremos isso. Está em Marcos, capítulo de número 3, o verso 26 ao verso de número 27. Vamos ler esse texto, que é um dos textos mais citados por aqueles movimentos de batalha espiritual. Marcos, capítulo de número 3, verso 26 e 27, diz assim: Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E continua Jesus: Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa, diz o Senhor Jesus Cristo. A interpretação do movimento de batalha espiritual tem visto esse texto, junto com o texto de Mateus, capítulo número 16, o verso 19, 18 e 18 de Mateus, como, juntando esses textos, como uma estratégia da igreja para amarrar Satanás. Na ideia do batalha espiritual, que tem se desvirtuado da Bíblia, nesse ponto, é que, ao você chegar numa cidade, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando o quê? Primeiro, a amarrar o valente. E como é que a gente amarra o valente? Lembra lá dos ensinamentos? Mapeamento espiritual, ver onde é que fica o trono de Satanás, orar, a oração de guerra, tem todo, amarrar em voz audível, tem toda uma estratégia para você fazer. Então, segundo eles, esse texto que nós lemos de Marcos é um ensinamento de que, ao chegarmos numa cidade, nós devemos primeiro fazer isso, amarrar o valente, e depois nós saquearemos os seus bens. E o texto lá de Mateus diz assim: tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a palavra da igreja será estabelecida aqui na terra. Então, se a igreja usar as estratégias corretas, se a igreja fizer tudo direitinho, vai conseguir saquear os bens. Então, lá como na Casa de Papel, tem que ter todo um planejamento para você entrar dentro daquele banco, para você roubar os bens que tem ali dentro. Você não pode simplesmente chegar lá e roubar os bens, não. Tem que haver uma estratégia, uma preparação, um pensamento, elaborar os caras certos, no momento certo. Assim é o que pensa o movimento de batalha espiritual, ao tratar desse texto de Marcos. Mas será que essa é a interpretação correta mesmo? Augusto Nicodemos, tratando mais uma vez sobre esse texto, diz assim: as expulsões de demônio que Jesus realizou correspondiam ao saque da casa do homem valente, e não ao amarrar o homem valente. Exatamente porque Jesus o havia amarrado, é que agora podia lhe saquear a casa livremente, libertando as pessoas que estavam sob seu poder. Resumindo, o que ele está dizendo é:
a Bíblia não nos ordena a amarrar Satanás. Está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia, em momento nenhum, diz que os apóstolos amarraram. A gente vai ver isso no próximo slide. Os apóstolos amarraram. Os seguidores de Jesus amarraram Satanás. Em momento nenhum, eles expulsavam. Mas expulsar não é amarrar. O diabo já está amarrado. Por isso que as pessoas podem ser libertas de Satanás. Porque ele está preso. Ele estando preso, a gente pode saquear os bens. Quem são os bens? São as vidas que estão sob o poder de Satanás. Jesus está dizendo, olha, eu só estou conseguindo expulsar demônios porque Satanás já está amarrado, que é o valente. E o que é o expulsar dos demônios? É simplesmente saquear os seus bens. E muitas vezes salvando aquelas vidas. Então não é o amarrar. O amarrar não se dá no ato de expulsar. O ato de expulsar é uma indicação de que algo anterior já aconteceu. Você amarrou o valente. Até porque você não vai chegar na casa de uma pessoa muito forte e vai querer brigar com ela. Vai primeiro tentar amarrá-la para depois saquear os seus bens. Você não vai conseguir saquear os bens dela com ela solta. Então, o saquear dos bens é o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Primeiro eu amarrei. Depois, ao expulsar, eu estou saqueando os bens, porque eu já havia amarrado. É bom que vocês entendam isso. Todas as vezes quando a gente percebe pessoas dizendo, está amarrado em nome de Jesus, a gente não está compreendendo a linguagem bíblica correta e, consequentemente, a gente não está entendendo que a morte de Cristo é que fez com que o diabo fosse amarrado. Ou seja, é como se a morte de Cristo não tivesse o efeito de amarrar Satanás. Satanás ainda está solto. Mas Cristo não o amarrou ao morrer na cruz do Calvário, ao iniciar o seu ministério do reino de Deus chegado aqui na terra. Quando Jesus diz, o reino de Deus é chegado à terra, ele está dizendo que o reino dele chega com poder, chega para amarrar o diabo, chega para triunfar sobre as hostes malignas. Isso quando? Quando ele é encarnado, quando ele tem o seu ministério terreno, quando ele morre, quando ele ressuscita e quando ele é assunto aos céus. Isso faz parte do triunfo de Cristo sobre o reino espiritual do mal. E para encerrar esse ponto, Augusto Nicodemo mais uma vez nos lembra. Só podemos roubar, saquear e despojar Satanás porque ele já foi amarrado. As expulsões de demônios pelos apóstolos não eram amarrações, mas simplesmente o saque do reino de Satanás, pois o mesmo já havia sido atado, neutralizado por Jesus com a chegada do reino de Deus. Mais uma vez, negar a amarração de Satanás é negar que houve o triunfo da vitória de Cristo no seu ministério, na sua encarnação, na sua ressurreição, na sua ascensão. Ah, não teve um efeito de amarrar não, ele ainda está solto por aí. Não, Cristo realmente amarrou pelo seu ministério, pela sua obra. E aqui nós vamos para o último ponto. Já e ainda não. Outra coisa que nós devemos aprender depois de terminarmos esse breve estudo é que, ainda que você compreenda que Cristo, depois de tudo que a gente viu, que Cristo triunfou sobre o demônio, ou melhor, Satanás e seus demônios, isso não implica dizer que o demônio ainda não está agindo. As pessoas podem dizer, se Satanás está amarrado, como é que ainda a ação de Satanás? Pessoas muitas vezes são apoderadas por demônios, até no próprio ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse que Satanás estava amarrado. Quem é o valente? Que Jesus disse lá na parábola que ele cita lá, na história. Primeiro ele vai na casa do valente, amarra, saqueia os seus bens. Então a Bíblia nos mostra que isso acontece, Satanás está preso. Mas muitas vezes as pessoas perguntam o seguinte, se Satanás está preso, como é que então ele continua agindo? Veja, eu ouvi uma analogia há muito tempo atrás, que, por exemplo, vocês já ouviram falar de Fernandinho Beiramar? Já ouviram falar de Barcola? Vocês acham que esses caras estão aonde? Presos? Mas vocês acham que eles ainda agem, mesmo presos? Foi descoberto, não muito tempo atrás, que Fernandinho Beiramar, dentro de um presídio de segurança máxima, estava burlando e conseguindo transmitir as suas mensagens por meio dos seus advogados. Ele está preso,
mas ainda assim tem o seu raio de ação. Está agindo com toda a sua força? Não. Está preso? Está. Mas não está agindo com todo o seu poder que agia anteriormente. Então, a vitória do Senhor Jesus Cristo lembra mais ou menos essa imagem de alguém que está preso, mas ainda age. Isso é chamado na linguagem mais tradicional de já e ainda não. Cristo já triunfou, mas ainda não completamente. E mais uma vez aqui nós encerramos citando Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: o que estou dizendo é que a igreja enfrenta um inimigo ativo. Depois de vermos todas as questões da vitória de Cristo, podemos acharmos que não, o Satanás não está ativo. E Augusto Nicodemos diz: a igreja está enfrentando um inimigo ativo. Sim, porém vencido e conquistado por Jesus Cristo, derrotado e limitado em sua atividade. É uma serpente, sim, mas cuja cabeça está esmagada. É um leão que ruge, sim, mas acorrentado. É um adversário astuto, sim, mas um adversário que, como no jogo de xadrez, já perdeu a rainha. E sua derrota é apenas uma questão de tempo. O golpe final já foi desferido. Então ele está dizendo, o golpe final foi desferido. Só basta chegar o momento de tudo ser consumado. Veja, a Bíblia diz que o reino de Deus chegou, mas que nós devemos orar pelo reino de Deus. Que nós devemos esperar pelo reino de Deus. Porque nos últimos dias diz, por se esfriar a fé de muito, o reino de Deus se abreviaria. A Bíblia nos diz que, na parábola do juiz iníquo, que quando chegasse no último dia, o reino de Deus ia provar aqueles que realmente tinham confiança neles ou não. Vamos abrir o texto para realmente entendermos essa parábola. Lucas. Diz assim o texto do Lucas, capítulo número 18. Diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Versículo de número 8, do capítulo 18. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? O que o texto está dizendo é, quando Cristo vier, quando o seu reino for consumado, ele vai achar fé na terra? O texto nos mostra, então, a ideia de que a chegada desse reino vindouro é uma chegada que espera para aqueles que realmente confiarão que esse reino, embora esteja presente, ele ainda há de ser consumado. Da mesma forma, Satanás ainda age, mas a sua ação é limitada. Entretanto, como diz lá 1 Coríntios capítulo número 15, um dia Cristo triunfará de modo tão completo que todos estarão sujeitos a Ele, e Ele estará sujeito ao Senhor nosso Deus. Que a gente possa aprender um pouco mais sobre o ensinamento da vitória de Cristo sobre as hostes malignas de Satanás, que possamos esperar nele com fé, porque no último dia, a fé de muito vai se esfriar, e Deus diz, confie em mim, continue lutando, o reino chegou, mas ainda não completamente. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse momento de aprendizado da Tua Palavra, por entendermos as implicações da vitória de Cristo sobre as hostes malignas do mal, que não temamos a morte, que não tenhamos pavor sobre a morte, porque a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós te oramos. Amém.